Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13. Números 13. Dando continuação à exposição desse texto, todo o capítulo. Capítulo 13, verso 1, diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles que eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Rori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa o mar, em que tais são as cidades, e em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesaí e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Oremos, irmãos. Ó Deus eterno, cada passo que damos, Senhor Deus, pelo deserto,
em números, nos identificamos mais com esse povo. Como pode, Senhor, passados tantos anos e temos visto tantos milagres Teus, Senhor, continuarmos exatamente como aqueles que provaram o Senhor, tentaram o Senhor na passagem pelo deserto? Perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, a incredulidade do nosso coração. Mostra primeiro, Senhor, como o nosso coração incrédulo vagueia, Senhor Deus, para longe do Senhor, e como devemos voltar para os caminhos do Senhor até chegarmos à terra da promessa. Pedimos, Senhor, fala-nos nessa manhã, para a Tua própria glória, em nome do Teu Filho. Amém. Se eu pudesse resumir esse texto num ditado conhecido, eu diria: nadou, nadou e morreu na praia. É um ditado que nós usamos sempre quando nos esforçamos por algo e lutamos e crescemos naquela coisa e nos alegramos até mesmo com algumas conquistas, mas quando você está perto de chegar, quando você já está avistando a terra, então você sucumbe. Você atravessou o mar, você foi de uma ponta a outra. Quando chegou na praia, você morreu. Ora, quem atravessa um oceano, o que é a praia? Quem viu ondas grandes, quem pôde suportar as ameaças do mar, do tubarão, e tudo aquilo que acontece ali, e você passa por tudo isso e chega na praia e morre? Pois é exatamente essa cena de Israel. Nadou, nadou e morreu na praia. Saíram do Egito, onde eram escravos, foram libertos pela poderosa mão do Senhor, viram o exército de Israel, de Faraó, sendo morto no mar, quando eles passaram a pés enxutos, andaram pelo deserto, sendo alimentados pela porção de cada dia do maná, provaram da coluna de fogo que os protegia do frio à noite, da coluna de nuvem que era colocada sobre Israel para protegê-los do sol do deserto. E ouviram as promessas. E Deus havia dito: vocês vão para a terra que eu hei de dar. Mas agora eles chegaram às portas da terra, um ano depois. Lembre-se, a diferença entre Êxodo 15, que é a saída, a travessia do mar, e Números, não é mais do que um ano. Eles não esperaram décadas, não. Eles não caminharam décadas para chegar à terra da promessa, não. Um ano. Em um ano eles estavam em Hebrom. É citado aqui. Hebrom já é dentro da terra prometida. Eles foram até ali. E quando chegaram às portas da terra, eles retrocederam. Então toda aquela história que você conhece de um povo, que passou 40 anos no deserto, veja, eles não precisavam passar 40 anos no deserto, eles andaram só um ano. E lembre-se que desse ano ainda houve algumas paradas, porque a nuvem parava e andava, a nuvem parava e andava. Então não foi uma caminhada sem paradas. Eles ainda pararam no Sinai para receber a lei, eles ouviram ali a voz do Senhor. Então não foi uma caminhada exaustiva, foi uma caminhada tranquila até aqui, com suas dificuldades, mas de certo modo tranquila. Então, é nesse ponto, quando eles demonstram a incredulidade de não confiar que vão entrar na terra, que eles vão ter que sair. E aqui eles estão, imagine, Israel, aquela faixa de terra ali, perto do mar Mediterrâneo, que é cortada pelo rio Jordão, e o Egito está embaixo. Então, eles saem do Egito para Israel, é perto.
Eles estão ali em Hebrom, no sul de Israel. Rápido. Mas agora, pela incredulidade, eles vão ter que voltar para o Mar Vermelho, rodear toda a terra, 40 anos a fio pelo deserto. E o que interrompeu a caminhada de Israel foi a incredulidade. Porque essa é a marca da incredulidade. Quem tem fé progride. Quem se entrega à incredulidade retrocede. Isso é próprio da incredulidade. Veja, o capítulo 13 e o 14, eles formam uma única unidade. Você não tem separação nenhuma. Até a própria leitura, se você continuar lendo do 13 para o 14, você vai ver que o fluxo continua. Mas nós precisamos dividir aqui. Alguns comentaristas, eles expõem de uma vez só. Eu preferi dividir, mas veja, que é o mesmo fluxo de pensamento. Quando você chega no capítulo 14, verso 4, observe. Diz assim: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. A incredulidade faz você voltar. A fé faz você caminhar. A incredulidade lhe leva a lembrar das desgraças do passado. A fé lhe faz esperar na terra da promessa. Pela fé eles caminharam. O texto da carta aos Hebreus, quando vai falar da fé, diz: a fé é a firme convicção. Veja, não é de uma coisa que eu imaginei, mas é de fato que eu não vejo. É fato, não é imaginação da minha cabeça, porque a fé em Deus é assim. O que o mundo me ensina é ter fé na fé. Veja, eles dizem a você: tenha fé, é bom ter fé, você precisa confiar em si mesmo. Mas o que é que eu tenho de mim mesmo? Mas a palavra diz: quando você põe a sua fé no fato bíblico, então você não tem por que duvidar. A fé é o fato consumado que eu ainda não vi. Então isso me faz caminhar. O que é incredulidade? Não confiar na palavra de Deus. Se você voltar comigo, por favor, Gênesis capítulo 15. Gênesis 15, logo no finzinho do texto. Deus está fazendo aliança aqui com Abraão, e veja o que ele diz. Verso 18: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Observe agora o detalhe: o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Esses povos já habitavam na terra de Canaã. Deus sabia disso. Mas quando Deus está falando não a Moisés, mas está falando muito antes a Abraão, ele diz: eu dei a terra. Ele delimita a terra, de onde vai até onde vai, e diz: a terra é tua. Que terra? Do Jebuseu, do Ferezeu. E ele vai citando os povos. Deus não está aqui dizendo que não existiam povos lá. Ele está dizendo: mas essa terra é de vocês. Vocês vão possuir a terra que hoje é de outro. E eu vou tirar vocês e vou tirar deles e vou dar a vocês. Essa é a promessa. Capítulo 17, verso 8, ele repete a mesma palavra. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Ele especifica a terra de Canaã. Essa terra vai ser do meu povo. Agora volte comigo para Números, por favor. Quando os espias, que foram enviados para observar a terra, eles olham para a terra, já no relatório deles, veja o verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, este é o fruto dela.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles estão dizendo que o povo que Deus disse no capítulo 17 e 15 de Gênesis está lá. Mas Deus já tinha dito que eles estavam lá. Qual o problema? Deus disse, eles habitam lá, mas a terra é do meu povo. Eu vou tirá-los de lá. Mas os espias desconfiam de Deus. A incredulidade, né? Matthew Henry ele define muito bem. Ele diz, o incrédulo chama Deus de mentiroso. A incredulidade é, você olha para Deus e diz, mas o que você disse é mentira. Você não pode me tirar dessa situação. Quando somos confrontados com situações difíceis, tragédias na vida, e você diz, o diagnóstico diz, eu vou morrer. Aí você diz, nem Deus pode me tirar dessa. E aí você se entrega. E quando acontece um problema muito sério em casa, e você diz, agora não tem mais jeito, nem Deus pode me tirar dessa. E quando o problema ele vai avançando, e chega o desemprego, e chega a faltar as coisas em casa, e você, ao invés de lembrar da promessa do Senhor, você lembra da sua incredulidade, e diz, Deus não pode me dar o pão. Deus é mentiroso. A nossa incredulidade nos leva a voltar. A fé nos faz progredir. O perigo, irmãos, de você se entregar a esse tipo de sentimento. Ora, mas qual o problema de enviar espias para a terra? Alguém vai dizer, não, nada demais, aqui é puramente uma estratégia de Israel. Eles estão à porta da terra e eles precisam saber como eles vão lidar com aquele povo. Quem é o povo? Como é que esse povo vive? E aí eles vão traçar estratégia de combate ao povo que habita ali. Parece lógico isso, né? Eu vou criar uma estratégia, eu até entendo que Deus vai me dar, mas eu preciso criar uma estratégia para acabar com o meu inimigo. Veja como essa história começa. Verso 1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Veja, parece que é Deus, que simplesmente Deus está mandando. E depois Deus se ira com os espias que ele mesmo mandou. E que disseram a verdade. Veja, em momento nenhum Deus está dizendo que o que os espias disseram é mentira. Mas mesmo assim Deus se ira. E o verso 1 diz que foi Deus que mandou. Mas se você for comigo para Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio 1, que vai retomar as verdades que foram postas na escritura de Gênesis até o quarto livro do Pentateuco. Antes de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio faz uma síntese disso. E no capítulo 1, no verso 22, ele diz, então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Veja, o texto de Deuteronômio também é escrito por Moisés. Está dizendo aqui que não foi Deus que mandou os espias, mas foi o povo que pediu. Aqui é a festa do liberal. O liberal ele vai dizer, aqui nada mais é do que o editor de Deuteronômio, porque eles não dizem que Moisés é o autor de Deuteronômio, eles chamam inclusive de deuteronomista o nome do autor, né? Não negando a autoria de Moisés. E aí eles usam isso como prova, porque Moisés disse que quem enviou o povo foi Deus. Deus mandou o povo ser enviado. Mas o deuteronomista está dizendo, não,
não foi Deus, foi o povo. Ora, mas quem diz isso é o mesmo que defende, né, que em Samuel e em Reis há uma contradição. Quando o censo de Davi é levantado, alguém vai dizer, veja, em Samuel diz que é Davi, e lá em Crônicas diz que foi Satanás que incitou a Davi a fazer isso. Então quem foi? Foi Deus? Foi Davi ou foi Satanás? Quando você tem a compreensão bíblica de que a Bíblia é um todo, ela é orgânica, ela é coerente com as partes com um todo, você vai dizer, não há nada que aconteça fora do controle de Deus. Então, quando o homem se junta e diz, eu quero que venham espias, Deus fala para Moisés e diz, vá, atenda o povo. Quando no coração de Davi suscitou o desejo de levantar aquele censo, foi porque Deus, por meio de Satanás, incitou Davi. Para mostrar o que estava no coração de Davi. Não é para levar Davi ao pecado, é para revelar o que já estava no coração de Davi. Então não há contradição. O que Deuteronômio diz pelas palavras de Moisés, e não do deuteronomista, mas do próprio Moisés, é mostrando a outra perspectiva. Foi o povo que quis os espias, porque não faz sentido, irmãos. Vou citar Henry de novo aqui, porque ele diz, espiar uma terra que Deus espiou? Qual é o sentido desse negócio? Qual a lógica disso? Não, vá lá e veja se a terra é boa ou não é. Deus disse a terra manda leite e mel. Deus foi lá e viu. Foi Ele que construiu a terra. Aí eu digo, não, mas eu preciso de um espia. E pensar que Deus iria concordar no sentido de dizer, realmente é bom ver se o que eu disse é verdade. Deus disse lá em Gênesis, lá habitou a morreu o Jebuseu, o Ferezeu. Aí eles vão lá e dizem, realmente habitou a morreu o Ferezeu, não há sentido. Então o que a Bíblia está me dizendo aqui é que o próprio envio do espia já foi o princípio da incredulidade. Porque eles tinham a palavra de Deus, a promessa, e Deus nunca permitiu que eles desconfiassem da promessa. Deus disse, eu vou fazer vocês atravessarem o mar, ele atravessou. Eu vou dar pão, ele deu pão. Eu vou dar cordoniza, ele deu cordoniza. Eu vou proteger vocês do sol e do frio, e ele protegeu. Você vai desconfiar por quê? Mas eu quero ver com o meu olho. Eu quero ver com o meu olho. Não dá para não lembrar de Tomé. Disseram, Jesus ressuscitou. Nós vimos ele. Nós ouvimos a voz dele. Ele disse, eu só vou crer se eu tocar na marca da cruz. Veja, eu não creio, eu só creio se eu tocar. Veja, o que é a fé? A fé é naquilo, eu creio naquilo que eu não vejo. Se eu toco, eu não preciso de fé para o que eu toco. Se eu fui lá ver, eu não preciso mais de fé. Então veja, toda a minha relação com Deus é baseada em fé. Se eu retiro a fé, o que é que vai sobrar da minha relação com Deus? É por isso que a palavra vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eu tirei o meio pelo qual a minha relação com Deus se dá, é a fé. Tirou a fé, não tem mais nada. Você quer ir lá e ver e tocar. E é exatamente isso que a gente quer. Em toda angústia, que Deus renova a força por meio da promessa. Eu não quero promessa, Senhor Deus. Eu quero a consumação, ou seja, eu quero tocar. Você entende porque a idolatria é algo tão comum no mundo? Porque Deus diz assim, bem-aventurado o que crê. Veja, não é mais bem-aventurado o que não viu e creu. Aí, o que é idolatria? Eu tenho que tocar para crer.
Eu tenho que ter aqui uma imagem na parede. Eu tenho que ter uma cruz aqui atrás. Eu tenho que ter a vestimenta litúrgica. Eu tenho que ter cores. Eu tenho que ter todo tipo de arranjo para dentro da igreja, para que eu veja que Deus está ali. E eles dizem: que igreja sem graça é essa? Você não vê nada. Mais bem-aventurado é o que não viu e creu. Você não precisa de uma cruz aqui na frente do púlpito, nem atrás de mim, nem símbolo, nem um pastor de toga. Nada disso. É nada contra o uso da toga, para deixar claro. Mas com o símbolo, como uma coisa que vai me levar a Deus. Nem era esse o propósito. Mas se você pensa que essas coisas vão lhe levar mais a Deus, quem mais se apega a esse tipo de ritual são os liberais que não creem no Senhor, e eles precisam de algum símbolo para ainda remeter à divindade. A idolatria é perversa, porque a idolatria é aquilo que eu toco, não aquilo que eu creio. Então, voltando lá para o texto de Números, capítulo 13, o texto diz no verso 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aí vem a lista dos que vão até a terra da promessa. Interessante, não vão os anciãos aqui, né? Vão os príncipes, vão aqueles que têm vigor físico ainda. Eles vão ter que rodear a terra toda, a terra é relativamente grande. E vai um de cada tribo. Mas no texto do capítulo 13 e do capítulo 14, dois dentre esses espias, eles vão ser tomados de maneira separada. Eles estão citados aqui. Observe, verso 6. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E verso 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. O capítulo 13 vai dar ênfase a Calebe. O capítulo 14 a Oséias. Então veja, o que é dito aqui sobre Calebe? No verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O nome Calebe em hebraico quer dizer corajoso, é aquele que não tem medo. E aqui eu preciso elevar os irmãos a um patamar superior de visão desse texto. Porque veja, o que é que está sendo dito aqui? Existem inimigos do outro lado, existe o povo de Deus aqui. E os espias, eles vão para olhar quem são os inimigos. E eles dizem, são grandes, são fortes, e o povo de Deus teme. O que é que esse texto aqui está se revelando? Nós lemos agora há pouco João capítulo 5. E no final do texto do capítulo 5 diz que Moisés falou sobre Cristo. Ou seja, o que Moisés escreveu, inclusive em Números, é porque ele estava escrevendo a respeito de Cristo. Eu tenho que olhar toda a revelação de Números como quem olha para Cristo. Então, que cena é essa aqui? Existe o povo e existem os inimigos do povo de Deus. Quem são nossos inimigos no Novo Testamento? Você não tem inimigo jebuseu, o ferezeu, o amorreu, o filisteu. Não há isso. Meu inimigo é o pecado. Então, aqui de um lado, o corajoso Senhor. Do outro lado, os meus inimigos. Ele diz: calem a boca, não temam, sejam corajosos, vão adiante, vamos possuir a terra. Eu me lembro do corajoso Senhor Jesus Cristo, que em angústias de morte, no Getsêmani, ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. São grandes os inimigos, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, eu não tenho medo. Diante dos juízes que perguntavam: você não sabe que eu posso tirar a sua vida?
Ele disse: nada você pode fazer se o meu Pai não permitir. Ele não tinha medo. O que é que você pode fazer? No máximo você pode tirar minha vida. Meu Pai me faz ressuscitar. Então ele não tinha medo dos seus inimigos. Ele disse: se vocês derrubarem este templo, falando do corpo dele, em 3 dias eu vou ressuscitar, em 3 dias eu levanto o templo de novo. Ele era corajoso, não tinha medo dos inimigos, e foi para a cruz. Ele avisou muitas vezes: eu estou indo para Jerusalém para morrer. Não tinha medo dos inimigos. Uma perspectiva correta é essa. Caleb, o corajoso, é como Cristo, que parte para cima dos inimigos. Por isso que é tão errado esses filmes que falam de Cristo, né? Eles falam de um Cristo fraco, um Cristo que toda hora está cabisbaixo, sofrido, por conta da perseguição e da dor. Quando a Bíblia apresenta um Cristo completamente diferente, é como Caleb: eia, subamos, nós vamos prevalecer. O inimigo é forte, não tem problema, eu me apego à promessa do Senhor. Interessante a palavra que ele usa aqui no verso 30: subamos e possuamos. Qual é a perspectiva do povo? Estratégia de guerra. Qual é a perspectiva de Caleb? A terra é minha, Deus me deu. Nós não vamos nem lutar, nós vamos possuir, porque Deus nos deu. Não vai ter, a questão de guerra aqui é detalhe, não precisa de estratégia. Veja, esse é o grande pecado da nossa vida. Porque nós nos enganamos dizendo: não, na verdade não é incredulidade, eu estou sendo aqui precavido. Na verdade, às vezes isso funciona realmente. Eu tenho que ser precavido, eu tenho que saber como eu vou lutar. Mas boa parte das vezes das nossas lutas não é precaução, é porque eu estou tentando sair da situação com o meu braço. Veja só, adoece alguém em casa. Aí você tem 2 caminhos. Um caminho é levar para o médico e confiar, dizer: Deus está em tuas mãos. O outro caminho é ir para o Google e tentar se tornar o doutor do doutor. Aí eu vou dizer: não, agora eu sei. Agora eu vou me cercar de informação que eu nem sei conectar uma com a outra, mas agora eu sei. E agora eu mesmo vou resolver meu problema. Eu não deveria de maneira nenhuma virar doutor da doença e saber cada detalhe. Eu devo me cercar de informação, mas não nesse sentido. Eu tenho que ser doutor em dependência de Deus. Eu tenho sim que ter informação sobre o que está passando, como é que eu posso fazer para melhorar. Mas se eu coloco minha confiança nisso, aí eu estou acabado. Aí a incredulidade já chegou ao meu coração. O sujeito tem uma empresa e ele precisa aumentar a venda. Aí ele diz: agora eu vou ler de tudo. Eu vou para todas as palestras e cursos e agora minha empresa vai crescer. E aí ele coloca toda a confiança nele nisso. E esquece que quem faz o homem prevalecer contra o inimigo é o Senhor. Minha empresa cresce, diminui de acordo com a vontade de Deus. Eu, logicamente, devo promover cada vez mais a minha competência. Mas a minha esperança não pode estar nessas coisas, mas no Senhor. Eu coloco até o meu conhecimento debaixo da dependência do Senhor. Como o rico. O rico, ele também ora: dá-me o pão de cada dia. Só que o rico, ele tem muito pão guardado no banco. Ele tem o de hoje, o de amanhã. Tem tantas pessoas, irmãos, talvez seja longe da nossa realidade, mas muita gente que, se disser assim:
não vou trabalhar mais, o que está no banco resolve. Mas Deus está dizendo também, ore, dá-me o pão de cada dia, que é para o rico entender que a confiança dele não pode estar no saldo bancário, mas no Deus que sustenta o homem. Possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. E o outro homem que é citado no verso 8 é Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim. Oséias não é muito conhecido assim. Ele é mais conhecido com outro nome que Moisés dá a ele aqui no verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Josué vai ser o ator principal do capítulo 14. E aqui certamente Moisés começa a fazer a transição, porque Moisés vai perdendo força a partir daqui, e Josué vai ser o próximo líder. E é interessante a mudança do nome Josué, de Oséias para Josué. Em português a mudança é absurda, né? Quase não tem muito sentido uma palavra com outra. Mas se você vir isso aqui escrito em hebraico, né, é quase a mesma coisa, porque essa pronúncia Jó não existe no hebraico. O Jota não existe. Existe o Iod, que é alguma coisa muito parecida, né? E Yosef, né? E seria mais ou menos assim. E aí você Oséias também é escrito da mesma maneira, com a mesma letra, começa igualzinho, porque até o sentido da palavra é muito parecido. Oséias quer dizer salvação, ou oração pela salvação. E Josué quer dizer Deus salva, porque Oséias é a promessa de salvação, e Josué é a certeza da salvação. E é Josué que vai dizer ao povo que eles têm que crer no Senhor. E Josué não vai dizer, vocês têm que crer em mim. Vocês não têm que crer no exército de Israel. São 600 mil homens, eles estão amedrontados. Vocês têm que confiar no Senhor dos exércitos. Eu acho interessante porque a Septuaginta, que é a tradução da língua grega, né, do Antigo Testamento em hebraico para o grego, quando vai traduzir o nome Josué, sabe qual é o nome que ele traduz? Jesus. Josué é Jesus. Porque o nome de Jesus é o mesmo nome de Josué. Porque é ele que vai fazer o povo entrar na terra da promessa. Esse homem está dizendo, Deus salva. Não é a sua mão que lhe salva, quem salva é Deus. Então preste atenção nisso, irmão. O que é que está sendo combatido aqui também? Salvação por obras. Veja se não é assim. Alguém que não crê no Senhor diz assim, os crentes são muito arrogantes, porque o crente ele chega e diz assim, eu estou no céu, eu estou salvo. Quanta arrogância! Aí você pergunta, mas por que arrogância? E como é que você sabe que está salvo? Você está querendo dizer que você é mais santo do que os outros? Não. Veja só, eu não estou dizendo que eu sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Cristo fez por mim. Eu sou salvo pela fé. Então Deus salva pela graça, e eu creio nisso. Aí o sujeito diz, não, isso é arrogância. Aí você diz a ele, e como é que a salvação se dá? Aí ele diz, faça o bem, Deus vai lhe dar a salvação. Eu estou tentando, eu não roubo. Aí ele começa, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu. Aí no final, quem é arrogante aqui dos dois? Sou eu que estou dizendo que sou salvo pela graça, ou seja, eu não fiz nada e a graça me alcançou, ou você que está dizendo que está tentando? Ele é arrogante, ele é incrédulo, porque ele formatou para si um tipo de salvação e não a de Deus.
como eles fizeram também aqui, porque eles formataram a salvação. Mande o espia, veja como é a terra, se é boa ou não é. E aí, quando a gente souber, a gente formula aqui um plano de entrada na terra e a gente derruba os inimigos. Com a minha mão, ou seja, sou eu que vou me salvar, eu vou alcançar a terra da promessa. E o nome da terra da promessa se chama descanso. Eu descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor. Não é a minha mão que vai me dar salvação, é o Senhor que me salva. Mas eu acho interessante também o relatório que é dado antes a respeito da terra. Né? Eles tinham que trazer algumas evidências da terra. Observe, verso 18. Moisés envia os espias, aí no verso 18 é dito. O objetivo da missão. Vede a terra que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Sim até Reobe, até a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até Escol, de Escol, e dali até de Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual, preste atenção, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romães e figos. Foi dito a eles: tragam frutos, digam como é o povo, como habitam e como é a terra. Deus disse: essa terra é a terra que mana leite e mel. Eles tomam um cacho de uvas lá. O texto diz: com um cacho de uvas trouxeram 2 homens numa vara. Isso aqui o texto diz que é as primícias das uvas. É o primeiro fruto, nem é o fruto maior ainda, é o primeiro. Você tem noção que é uma vara, um cacho de uva, 2 homens tendo que levar um cacho de uva? Isso aqui é Deus provando como é o céu. Tragam de lá, vocês que foram, tragam o céu para que a gente prove. Deus dá isso ao povo. Deus nos dá cachos de uvas como esse, para que ainda não entrando na terra da promessa, você possa provar o gosto da terra da promessa. Veja se não é assim. Deus disse: nas bodas do Cordeiro haverá um grande banquete. Apocalipse capítulo 19. Aí ele dá a ceia. Venham, comam e bebam. Ele diz: porque na minha casa há muitas moradas, vocês vão habitar comigo. Aí Deus me dá uma casa para morar. Aí Deus disse: a minha relação com você é de um marido, de uma esposa. Aí Deus lhe dá um esposo, Deus lhe dá uma esposa. Aí Deus disse: lá ninguém vai passar fome, não haverá choro, não haverá tristeza. Aí Deus nos dá alimento e família, e nos alegra na tristeza. Aí você diz: mas Deus não pode me levar para lá. Ele me deu tudo isso, mas eu não sei se eu vou chegar lá. Não é possível que Deus lhe tire do Egito para lhe fazer morrer no deserto. Logo no deserto, que Ele fez trazer cacho de uva para você se alimentar e saber como vai ser o céu. Deus nos deu o dia do Senhor para que nos lembrássemos de tudo isso e a nossa incredulidade fosse mortificada. Mas quando na segunda-feira
vem o problema e a dificuldade se coloca à nossa frente. Então é muito comum você misturar todos esses conceitos e já não saber quem mais é você, quem mais é Deus e quem são os seus inimigos. E eu queria já me encaminhar para o fim com as palavras que foram ditas lá no final do texto, verso 31 e diante. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles ouviram a pregação do Evangelho no capítulo 30. Subamos e possuamos a terra. Em seguida ele diz: nós não vamos conseguir. E nós ouvimos a pregação no domingo. E na segunda nós dizemos: nós não vamos conseguir. O inimigo é muito grande. E aí a confusão, irmão, dentro de nós. A confusão tremenda. Nós somos como gafanhotos, disseram eles, aos nossos próprios olhos. Eles são gigantes e nós somos como gafanhotos. A confusão de perspectiva aqui. Meu inimigo é gigante e eu sou como nada, trêmulo. Quando nós deveríamos estar olhando da perspectiva de Deus, quem nós somos. Quem diz a verdade? Quem estabelece o que é a verdade é Deus, irmãos. Não sou eu que digo quem eu sou. Essa história de autoafirmação, né? Se autoafirme, diga, você é tal coisa. Mas você não é. Você não é. Você é o que Deus diz que você é. Por um lado, você é o nada, pó. Por outro lado, é filho de Deus. Essa é a verdade estabelecida. Veja o que é que Deus diz sobre eles em Isaías capítulo 40. Quem são os inimigos do povo de Deus e quem é o povo de Deus? Abra comigo, por favor. A partir do verso 12, vai ser falado sobre a majestade do Senhor. No verso 15 diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. O que são as nações perante Deus? São um pingo que cai do balde. Não é nada. Um grão de pó na balança. As ilhas como pó fino que se levanta. Verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que o nada, como vácuo. Verso 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Eles disseram lá: eles são gigantes e nós gafanhotos. Aí Deus está dizendo: não, eu é que dou a perspectiva. Eles são gafanhotos e eu sou gigante. Você entende como a perspectiva muda tudo? Você diz: não, é impossível. Diagnóstico está dado, vai morrer. Aí Deus diz: não, quem dá a última palavra sou eu. Aí os crentes ficam, né, com medo da morte a ponto de dizer: não, é melhor matar. E crente defendendo a eutanásia, por exemplo. Porque foi dito, o médico disse, atestou, acabou. E Deus não deu a última palavra ainda. E eu devo lutar pela vida até a última esperança de vida. Porque Deus é que dá a última palavra. Perdi um emprego, nunca mais vou conseguir um emprego desse. Deus não deu a palavra. Mas a palavra, a aplicação mais
certeira, precisa que é: meu inimigo maior não é o desemprego, nem a doença. Meus maiores inimigos são eu mesmo, o pecado e Satanás. São meus maiores inimigos. Como é que você tem visto sua vida de pecado? Todos nós, irmãos, temos pecados pelos quais nós lutamos todo dia contra ele, todo dia, todo dia, todo dia. Existem pecados que estão tão enraigados no nosso coração que nem faz mais mal para nós mesmos, não fere mais a consciência. Porque boa parte deles já no pensamento. E ninguém sabe. Boa parte dos nossos pecados gira em torno do pensamento, quando ninguém vê. Eu li uma frase essa semana do pastor John Piper que eu achei incrível. Ele disse: é terrível manter um pecado escondido. E é terrível quando um pecado escondido é revelado. Ele disse: isso é horrível, isso quebra a pessoa, isso lhe humilha. Ele disse: só não é pior do que quando ele não é descoberto. Quando você não revela para Deus. Quando você diz assim: Senhor, eu não tenho mais força, Senhor, me ajuda contra esse pecado. Se é orgulho, se é inveja, se é temor, se é incredulidade, seja o que for, você precisa dizer a Deus: Senhor, eu peco nisso. E não dizer: não, então eu não consigo, então deixa para lá. Muitas pessoas já saíram da igreja, abandonaram o Senhor por conta de pecado, porque não quiseram confessar o Senhor. Senhor, me ajuda. Todos nós, irmãos, saiba disso, todos nós temos sim no coração pecados pelos quais nós precisamos lutar contra eles. O outro caminho é você dizer: não posso, não consigo. Aí você vai voltar para o Egito. Aí não tem mais esperança. Retrocesso. Mas se com fé no Senhor você diz: o gigante está à frente. É grande o meu inimigo do pecado. Mas Cristo já me deu vitória. Você pode prosseguir. E assim como na hora da contrição, eu queria voltar a esse tema que foi citado no Salmo. É um salmo que nós lemos logo no começo, no momento de contrição, Salmo 95. Que diz: não sejam como vossos pais em Meribá, quando me provocaram a ira. A relação pais e filhos na incredulidade. E aqui, primeira exortação para os pais. O que é que meu filho, o que é que minha filha, ela tem ouvido em casa a respeito da fé? O que é que você tem ensinado? Como é que ele tem aprendido a lutar contra os seus inimigos? Como é que ele aprendeu? Ele viu você passando dificuldade na área financeira e você comentando com sua mulher que ia falar com um político fulano de tal, que iria usar sua influência, e nunca ouviu dizendo assim: vamos orar por essa causa? Ele vai estar aprendendo. Olha, o jeito correto de resolver a situação é: busque o político, busque o interesse, faça amizade por interesse. Agora, quando você diz: não, a situação é difícil, e você reúne a família e diz: nós vamos colocar aos pés do Senhor. Eu preciso disso aqui, Senhor. Nossa casa necessita. Então ele está aprendendo que é aos pés de Cristo que ele vai vencer os inimigos. Mas seu filho está passando uma situação difícil no colégio. Aí você diz: não, então eu vou lá falar com a professora. Estão lhe perseguindo. E eu vou contratar um professor que vai resolver esse problema. Vou lhe botar no melhor colégio. Aí você está dizendo: não, então
Meu filho, aprenda. O que resolve é dinheiro, o que resolve é influência, o que resolve é o meu poder. É porque eu sou pai, eu tenho bocão mesmo, eu chego lá e falo. E ele vai aprender nunca o que é olhar da perspectiva do Senhor. Olhando de baixo para cima, são gigantes os meus inimigos. Mas quando eu vou lá para o alto e sublime trono, Deus me apresenta quem são meus inimigos, como gafanhotos. E aí eu não tenho mais medo. Em casa é assim que se revela a incredulidade. Porque você vai implantando essas coisas na sua família. Vai implantando. Eu desejo por resolver meu problema, por usar a influência, por usar a minha força, o meu dinheiro, quando na verdade eu deveria dizer: Senhor, eu creio na tua promessa. Você precisa ter seu nome mudado. De Oséias, a esperança na salvação, para Josué, ele salva. Ele salva. Cristo já derrubou todos os nossos inimigos na cruz do Calvário. Nenhum é um gigante que não possa ser derrubado em nome do Senhor. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar ao nosso